Olá, Shalom Adonai, amigos, amigas, irmãos, irmãs, louvado seja o nome do Senhor. Estamos no nosso primeiro dia do jejum de Esther e agora concluindo a terceira hora, de acordo com o calendário bíblico, né, entre 2 e 3 horas da tarde. Agora inicia-se esse período da tarde onde nós precisamos tirar um tempo, alguns minutos, para falar com Deus. No período da manhã, nós tivemos a ministração do Salmo 51, meditando sobre esse salmo, buscando esse lugar de arrependimento no Senhor. E agora nós precisamos continuar, né, em adoração, em louvor, mas perguntando ao Senhor algumas coisas. E é importante que ao perguntar, você anote, porque o Espírito Santo vai falar com você. Uma das perguntas que você precisa fazer nesse período da tarde é: o que o Senhor deseja transformar em mim hoje? Nós estamos em construção, nós estamos em constante reforma. E nós precisamos perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor deseja transformar hoje? Hoje, nesse dia, o que o Senhor deseja transformar? Qual é a ação que o Senhor deseja fazer em minha vida hoje? Precisamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos, para a gente contemplar aquilo que precisa ser transformado. Às vezes nós estamos tão acostumados, tão habituados com a nossa vida, que nós não conseguimos enxergar nenhum motivo de transformação. Lembra da situação de Davi com Betseba, para ele depois fazer esse salmo, que é uma das orações mais lindas, profundas e sinceras que nós temos na Bíblia? Davi, ele tinha cometido aquele pecado, adulterado com Betseba. Betseba estava grávida. Ele pede para Urias vir da guerra. Depois manda pelas mãos do próprio Urias uma carta para que Joabe, o comandante, colocasse Urias num lugar vulnerável. Urias morre. Davi acha que está tudo bem, segue a vida dele normal. Até que chega o profeta Natã e fala com Davi, confronta Davi em seu pecado. E aí Davi, ele olha e ele fala: tem coisas em mim que precisam ser transformadas. E ele vai orar pedindo isso ao Senhor. Só que observe que antes de chegar o profeta Natã, antes de chegar o confronto, Davi estava confortável. Davi estava achando que estava tudo resolvido, mas não estava. Então, eu e você, muitas vezes, estamos nessa condição de Davi, achando que está tudo certo, achando que está tudo resolvido, achando que não temos nada para mexer. Até que o Senhor levanta seus profetas, até que Ele usa a palavra dele para mostrar para mim e para você que existem áreas nas nossas vidas que ainda precisam de transformação. Então, que essa oração nesse período da tarde seja sincero: Senhor, o que o Senhor deseja transformar em mim? O que o Senhor precisa fazer? Qual área o Senhor quer transformar? Uma segunda pergunta que nós precisamos fazer para o Senhor é: há algo que eu preciso abandonar? E sabe, amadas, isso é interessante, porque às vezes aquilo que eu preciso abandonar, você não precisa abandonar. Aquilo que você precisa abandonar, eu não preciso. São pedidos, são entregas que o Senhor faz de forma individual, porque esse é um princípio da palavra. Você é única, eu sou única. Aquilo que Deus pede para mim, Ele pode ou não pedir para você. Com você, Ele vai ter um tratar, Ele vai ter um modelar diferente do que é comigo. E vice-versa. Então eu preciso orar sinceramente e dizer: Senhor, tem algo que eu preciso abandonar? Porque às vezes a nossa caminhada, ela tá pautada na caminhada do outro. Nós levantamos referências, e isso é importante. Nós precisamos ter pessoas que são referências para as nossas vidas, em todos os sentidos, para a vida profissional, para o casamento e para a vida espiritual também. Existe aquela pessoa que a gente olha e fala: nossa, eu vou me aproximar, eu vou andar mais com ela, eu vou aprender um pouco mais. Nós precisamos fazer isso, só que nós precisamos também entender que aquilo que a pessoa faz, a disciplina espiritual que ela tem, a vida de oração que ela tem, as renúncias que ela faz, as entregas que ela faz, o Senhor pediu para ela. Talvez para você e para mim vai pedir de uma forma diferente. Então eu e você precisamos ter essa sensibilidade. Senhor, o que eu preciso abandonar? Talvez seja algo que você goste muito, mas o Senhor está pedindo, entrega para mim, porque vamos precisar abandonar. E muitas vezes isso que eu preciso abandonar nem sempre é um pecado.
Porque logo a gente pensa nisso, né? Que pecado que eu estou cometendo que eu preciso abandonar. Mas nem sempre é um pecado. Às vezes só é algo que não cabe mais para você. Pelo ciclo que você está vivendo, pela estação que Deus está te colocando, pelo momento de transformação que você está vivendo. Então tem coisas que não são pecado, mas podem te atrapalhar nesse crescimento espiritual. Então por isso que precisamos orar. Senhor, tem algo que eu preciso abandonar? Tem alguma prática que não que seja pecado, mas me atrapalha na comunhão, no relacionamento, na busca intensa e intencional de Deus? Precisamos refletir sobre isso. E uma última questão que nós também precisamos levar em oração nessa tarde: quais são os pesos que o Senhor quer retirar do meu coração? Qual é o peso que o Senhor quer retirar? Às vezes ele quer retirar o peso de uma palavra que foi lançada sobre a sua vida lá na infância, lá na adolescência. Talvez o Senhor ele queira remover o peso de uma tristeza por uma situação, queira remover o peso de uma traição, de uma decepção, queira remover o peso da autoimagem distorcida, queira remover o peso de uma sensação, um sentimento de incapacidade. Você precisa pedir para o Senhor: Senhor, qual é o peso que o Senhor quer retirar do meu coração? Lembra da oração de Davi? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, ele não pediu um trono novo, ele não pediu uma coroa nova, ele não pediu riquezas, ele pediu um coração novo, um coração puro. Então, que você possa fazer essa oração nessa tarde e confiar ao Senhor essas perguntas. Senhor, o que o Senhor deseja transformar em mim hoje? O que eu preciso abandonar e o que o Senhor precisa retirar? Que peso o Senhor precisa tirar do meu coração? Essas são orações sinceras, perguntas sinceras que precisamos fazer diante do Senhor e Ele nos trará a resposta. Que Deus fale, continue falando poderosamente ao seu coração e que você, nesse período de busca ao Senhor, esteja atento em tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Eu oro pela sua vida para que, em nome de Jesus, todas as perguntas que você fizer, o Senhor te dê respostas, através da palavra, através de louvores, através de orações, mas que tudo aquilo que você buscar no Senhor, você receba. Deus abençoe poderosamente. Até o nosso próximo momento de reflexão, encerrando o dia de jejum hoje. Deus abençoe. Beijo e até mais.